rosto de traços mais regulares, porte físico mais desempenhado e elegante. A respeito dessa miscigenação, a narrativa de Emmanuel, se bem que de um ponto de vista mais geral não deixa, contudo, de ser esclarecedora. Diz ele, aquelas almas aflitas e atormentadas, encarnaram-se proporcionalmente nas regiões mais importantes, onde se haviam localizado as tribos e famílias primitivas, descendentes dos primatas. E com a sua reencarnação no mundo terreno estabeleciam-se fatores definitivos na história etnológica dos seres. Dessa forma, pois, é que se formaram nessas regiões os primeiros núcleos raciais da nova civilização em perspectiva que, dali, foram se espalhando, em sucessivos cruzamentos, por todo o globo, máxime no Oriente, onde habitava a terceira raça, em seus mais condensados agrupamentos. Ouçamos agora novamente o evangelista descrever esse acontecimento, numa visão retrospectiva de impressionadora e poética beleza. Donde vieram esses homens, novos no meio dos homens? A terra não lhes deu nascimento, porque eles nasceram antes dela ser fecunda. No meio dos homens antigos da terra descubro homens novos, meninos, mulheres e varões robustos. Donde vieram esses homens que nasceram antes da fecundidade da terra? Em cima e ao redor da terra, rodopiam os céus e os infernos, como sementes de geração e de luz. O vento sopra para onde o impulsa a mão que lhe criou a sua força, e o espírito vai para onde o chame o cumprimento da lei. Os homens novos que descubro entre os homens antigos da terra e que nasceram antes desta ser fecunda, vêm a ela em cumprimento de uma lei e de uma sentença divina. Eles vêm de cima, pois vêm envoltos em luz e a sua luz é um farol para os que moram nas trevas da terra. Se, porém, seus olhos e suas frontes desprendem luz, nos semblantes eles trazem o estigma da maldição. São árvores de pomposa folhagem mas privadas de frutos, arrancadas e lançadas fora do paraíso, onde a misericórdia as havia colocado e donde as desterrou por algum tempo. A sua cabeça é de ouro, as suas mãos de ferro e os seus pés de barro. Conheceram o bem, praticaram a violência e viveram para a carne. A geração proscrita traz na fronte o selo da sentença mas também tem o da promessa no coração. Tinham pecado por sabedoria e orgulho e seu entendimento obscureceu-se. A obscuridade foi a sentença do entendimento ensoberbado e a luz a promessa da misericórdia que subsiste e subsistirá. Bem-aventurados os que choram por causa das trevas e da condenação e cujos corações não edificam moradas nem levantam tendas. Porque serão peregrinos no cárcere e renascerão para morar perpetuamente, de geração em geração, nos cimos onde não há trevas, porque recuperarão os dons da misericórdia na consumação. A descida dessa raça maior causou, como era natural, no que respeita à vida de seus habitantes primitivos, sensível modificação no ambiente terrestre que, ainda mal refeito das convulsões telúricas que assinalaram os primeiros tempos de sua formação geológica, continuava entretanto sujeito a profundas alterações e flutuações de ordem geral. Como já dizemos, toda mudança de ciclo evolutivo acarreta profundas alterações, materiais e espirituais, nos orbes em que se dão, nos céus, na terra e nas águas há terríveis convulsões, deslocamentos, subversões de toda a ordem com dolorosos sofrimentos para todos os seus habitantes. Logo após os primeiros contactos que se deram com os seres primitivos e, reencarnados os capelinos nos tipos selecionados já referidos, verificou-se de pronto tamanha dessemelhança e contraste, material e intelectual, entre essas duas espécies de homens, que sentiram aqueles imediatamente a evidente e assombrosa superioridade dos advenas, que passaram logo a ser considerados super-homens, semideuses, filhos de Deus, como diz a Gênesis mosaica, e, como é natural, a dominar e dirigir os terrícolas. Formidável impulso, em consequência,
Foi então imprimido à incipiente civilização terrestre em todos os setores de suas atividades primitivas. De trogloditas habitantes de cavernas e de tribos selvagens aglomeradas em palafitas, passaram então os homens, sob o impulso da nova direção, a construir cidades nos lugares altos, mais defensáveis e mais secos, em torno às quais as multidões aumentavam dia a dia. Tribos nômades se reuniam aqui e ali, formando povos e nações, com territórios já agora mais ou menos delimitados e, com o correr do tempo, definiram-se as massas etnográficas com as diferenciações asseguradas pelas sucessivas e bem fundamentadas reproduções da espécie. Adotaram-se costumes mais brandos e esboçaram-se os primeiros rudimentos das leis. Os povos, que então saíam da era da pedra polida, estabeleceram os fundamentos da indústria com a utilização, se bem que incipiente, dos metais. Foi-se assegurando aos poucos a base de uma consciência coletiva e os homens, pelas experiências já sofridas e pelo crescente despertamento da razão, ainda que embrionária, iniciaram uma tentativa de organização social, em novo e mais promissor período de civilização. Enfim, naquela paisagem primitiva e selvagem, que era realmente um cadinho combusto de forças em ebulição, definiram-se os primeiros fundamentos da vida espiritual planetária. 10. Tradições espirituais da descida. Nada existe, que saibamos, nos arquivos do conhecimento humano que nos dê, desse fato remotíssimo e de tão visceral interesse a saber, o da miscigenação de raças pertencentes a urbes siderais diferentes. Revelação assim tão clara e transcendente como essa que nos vem pelos porta-vozes da doutrina espírita, tanto como consta, em seus primeiros anúncios, da codificação kardeciana e das comunicações subsequentes de espíritos autorizados, como agora desta narrativa impressionante de Emmanuel, que estamos a cada passo citando. Realmente, pelustrando os anais da história, das ciências, das religiões e das filosofias vemo-las inçadas de relatos, enunciados e afirmativas emitidos por indivíduos inspirados que impulsionaram ou deram rumo ao pensamento humano, desde os albores do tempo em todas as partes do mundo, conceitos e concepções que representam um colossal acervo de conhecimentos de toda a espécie e natureza. Mas em nenhum desses textos a cortina foi jamais levantada tão alto para deixar ver como esta humanidade se formou, no nascedouro, segundo as linhas espirituais da questão, e o espírito humano, por isso mesmo, e por força dessa ignorância primária, foi se deixando desviar por alegorias, absorver e fascinar por dogmas inaceitáveis, teorias e idealizações de toda sorte, muitas realmente não passando de fantasias extravagantes ou elucubrações cerebrais alucinadas. Todavia, neste particular que nos interessa agora, nem tudo se perdeu da realidade e, buscando-se no fundo da trama, muitas vezes inextricável e quase sempre alegórica dessas tradições milenárias, descobrem-se aqui e ali filões reveladores das mais puras gemas que demonstram, não só a autenticidade como, também, a exatidão dos detalhes desses empolgantes acontecimentos históricos, que estão sendo trazidos a lume pelos mensageiros do Senhor nos dias que correm. Assim, compulsando-se a tradição religiosa dos hebreus, verifica-se que o livro apócrifo de Enoche diz, em certo trecho, capítulos 6 a 21. Houve anjos, chamados veladores, que se deixaram cair do céu para amar as filhas da terra. E quando os anjos, os filhos do céu, as viram, por elas se apaixonaram e disseram entre si, vamos escolher esposas da raça dos homens e procriemos filhos. Então seu chefe Samiasa lhes disse, talvez não tenhais coragem para efetivar esta resolução e eu ficarei sozinho responsável pela vossa queda. Mas eles lhe responderam, juramos de nos não arrepender e de levar a efeito a nossa intenção. E foram 200 deles que desceram sobre a montanha de Armon. E foi de então que esta montanha foi denominada de Armon, que quer dizer montanha do juramento.
Desses consórcio nasceram os gigantes que oprimiram os homens. Eis os nomes dos chefes desses anjos que desceram: Samiasa, que era o primeiro de todos, Uraquibarameel, Azibeel, Tamiel, Ramuel, Danel, Asqueel, Saraquenial, Azael, Armeus, Batral, Anami, Zaveleel, Sanseveel, Ertrael, Tuel, Jomiael e Arazial. Eles tomaram esposas com as quais viveram, ensinando-lhes a magia, os encantamentos e divisão das raízes e das árvores. Amarazak ensinou todos os segredos dos encantamentos. Batral foi o mestre dos que observam os astros. Asqueel revelou os signos e Azael revelou os movimentos da lua. Este livro de Enoche, anterior aos de Moisés, é também muito citado pelos exegetas da antiguidade e pelo apóstolo Judas Tadeu em sua epístola, vers. 1, e dá, pois, testemunha deste acontecimento. Enoche, no velho hebreu, significa iniciado. Falam dele Orígenes, Procópio, Tertuliano, Lactâncio, Justino, Irineu de Leão, Clemente de Alexandria e outros santos católicos. Os maniqueus os citavam a miúde e Eusébio diz em sua obra intitulada Preparação do Cristão no Espírito do Evangelho que Moisés, no Egito, aprendeu com esse livro de Enoche. No século XVII Bruce descobriu um exemplar dele na Abissínia, mais tarde traduzido para o inglês pelo arcebispo Laurence. Os etíopes, que são os Chedianitas da Bíblia, também dizem que Moisés abeberou-se nesse livro, que lhe fora ofertado por seu sogro, o sacerdote Jetro, e que dele se valeu para escrever a Gênesis. Os Jubileus, outro livro muito antigo dos hebreus, acrescenta que os veladores vieram à terra para ensinar os homens a vida perfeita, mas que acabaram seduzidos pelas mulheres encanadas. Este livro, também conhecido como Pequena Bíblia, é considerado ainda mais antigo que o próprio Velho Testamento. Na mesma tradição dos hebreus vemos que Moisés, o filho de Termotis e sacerdote do templo de Memphis, que veio à terra com a missão de fundar com esse povo escravo, após sua libertação, a religião monoteísta e a nação de Israel para que, no seu seio, único então considerado preferível, dissesse mais tarde ao planeta o Messias Redentor. Moisés também se referiu ao transcendente fato e o consignou na sua Gênesis para que a posteridade fosse assegurado mais este testemunho de sua autenticidade. Realmente, velado embora pela cortina da alegoria, lá está o acontecimento descrito, na primeira parte da narrativa, quando o profeta conta a criação do primeiro homem, sua queda e ulterior expulsão do paraíso do Éden. Esse mesmo empolgante sucesso histórico que Emmanuel agora nos relata, 4 milênios após, de forma objetiva e quase minudente, conquanto cingindo-se unicamente ao aspecto espiritual do problema. Pois ele mesmo adverte, referindo-se às finalidades de sua já citada obra, não deverá ser este um trabalho histórico. A história do mundo está compilada e feita. Nossa contribuição será a tese religiosa elucidando a influência sagrada da fé e o ascendente espiritual, no curso de todas as civilizações terrestres. No capítulo em que descreve os antepassados do homem e, pondo em evidência a significação simplesmente simbólica, mas autêntica, dos textos bíblicos, ele pergunta: onde está Adão, com a sua queda do paraíso? Debalde nossos olhos procuram, aflitos, essas figuras legendárias com o propósito de localizá-las no espaço e no tempo. Compreendemos afinal que Adão e Eva constituem uma lembrança dos espíritos degradados na paisagem escura da terra, como Caim e Abel são dois símbolos para a personalidade das criaturas. Sim, realmente, Adão representa a queda dos espíritos capelinos neste mundo de expiação que é a terra, onde o esforço verte lágrimas e sangue, como também lá no sagrado texto está predito. Maldita é a terra por causa de ti, disse o Senhor, com dor comerás dela todos os dias de tua vida. No suor do teu rosto comerás o seu pão até que te tornes a terra. Refere-se o texto aos capelinos,
as sucessivas reencarnações que sofriam para resgate de suas culpas. Se é verdade que os filhos da Terra, no esforço de sua própria evolução, teriam de passar dificuldades e padecimentos, próprios dos passos iniciais do aprendizado moral, dúvidas também não restam de que a Terra, de alguma forma, foi maleficiada com a descida dos degradados, que para que trouxeram novos e mais pesados compromissos a resgatar e nos quais seriam envolvidos também os habitantes primitivos. Compreendemos, pois, pelos textos citados, que as gerações de Adão formam as chamadas raças adâmicas, vindas da capela, designação que o esoterismo dá, segundo seus pontos de vista, aos espíritos que formaram a primeira raça-mãe, na fase em que, não possuindo corpo, forma e vida, não podiam encarnar na crosta planetária, o que é muito diferente. O esoterismo adota esta suposição para poder explicar a vida da mônada espiritual na sua fase involutiva. Mas, como temos explicado, para nós essa fase cessa no reino mineral e a partir daí a mônada começa a sua evolução, não no astral terreno, mas adstrita ou integrada, mais ou menos, nos reinos inferiores, mineral, vegetal e animal. Somente após terminar suas experiências neste último reino, animal, penetra a mônada no estágio preparatório do astral terreno, em trânsito para suas primeiras etapas no reino humanal. Qualquer destas fases dura milênios. Mas, retomando a narrativa e no entendimento iniciático diremos que Caim e Abel, os dois primeiros filhos são unicamente símbolos das tendências do caráter dessas legiões de emigrados, formadas, em parte, por espíritos rebeldes, violentos e orgulhosos e, em parte, por outros, ainda que criminosos, porém jamais pacificados, conformados e submissos à vontade do Senhor. A corrente caínica, mais numerosa, foi a que primeiro encarnou-se, como já vimos, entre os povos da terceira raça, e que mais depressa e mais facilmente afinizou-se com os filhos da terra, os habitantes primitivos, vindo a formar sem contestação a massa predominante dos habitantes do planeta naquela época e cujo caráter, dominador e violento, predomina até nossos dias, em muitos povos. Como conta Moisés. E saiu Caim da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Edém. E conheceu Caim a sua mulher e ela concebeu e gerou Enoxe, e ele edificou uma cidade. É fácil de ver que se Caim e Abel realmente tivessem existido como filhos primeiros do primeiro casal humano, não teria Caim encontrado mulher para com ela se casar, porque a terra seria então desabitada. É, pois, evidente que os capelinos, ao chegar, já encontraram o mundo habitado por outros homens. O texto significa que, as primeiras legiões de exilados saindo da presença do Senhor, em capela, vieram à terra encarnando-se primeiramente no Oriente, mesclando-se com as mulheres dos povos aí existentes, gerando descendentes e edificando cidades. E dizendo, da banda do Oriente e do Éden confirma o conceito porque é suposição corrente que o Éden da Bíblia, se bem que alegórico, referia-se a uma região situada na Ásia Menor e o Oriente dessa região justamente fica para os lados da Lemúria e Ásia, onde habitavam os Hutas da terceira raça. E quanto aos exilados da corrente abélica, diz a Gênesis na força do seu símbolo, que eles foram suprimidos logo no princípio, o que deixa entender que sua permanência na Terra foi curta. Prosseguindo na enumeração das tradições referentes à descida dos exilados da capela verificamos que os babilônios antigos, conforme inscrições cuneiformes descobertas pela ciência em escavações situadas em Cuneiunic, povoação da antiga Caldeia, somente reconheciam, como tendo existido à época do dilúvio, duas raças de homens sendo, uma, de pele escura que denominavam os Adamis negros e outra, de pele clara, que denominavam Sarcus, ambas tendo por antepassados uma raça de deuses que desceram à terra obedecendo a 7 chefes, cada um dos quais orientava e conduzia uma massa de homens.
Acrescentavam essas inscrições que esses seres eram considerados prisioneiros da carne, deuses encarnados, e terminavam afirmando que foi assim que se formaram as 7 raças adâmicas primitivas. Na tradição dos hindus, na parte revelada ao ocidente por M. P. Blavatsky lê-se que, pelo meio da evolução da terceira raça-mãe, chamada raça lemuriana, vieram à Terra seres pertencentes a uma outra cadeia planetária, muito mais avançada em sua evolução. Esses membros de uma comunidade altamente evoluída, seres gloriosos aos quais seu aspecto brilhante valeu o título de Filhos do Fogo, constituem uma ordem sublime entre os filhos de humanas. Eles tomaram sua habitação sobre a Terra como instrutores divinos da jovem humanidade. E as mitologias e as lendas da pré-história não se referem elas a uma idade de ouro, que a humanidade viveu, nos seus primeiros tempos, em plena felicidade. E a deuses, semideuses e heróis dessa época, que realizaram grandes feitos e em seguida desapareceram. Ora, como nós sabemos que a vida dos primeiros homens foi cheia de desconforto, temor e miséria, bem se pode então compreender que a Cidade de Ouro foi vivida fora da Terra por uma humanidade mais feliz, e que não passa de uma reminiscência que os exilados conservaram da vida espiritual superior que viveram no paraíso da Capela. Os deuses, semideuses e heróis dessa época, que realizaram grandes feitos e em seguida desapareceram, permanecendo unicamente como uma lenda mitológica. Quem são eles senão os próprios capelinos das primeiras encarnações que, como já vimos, em relação aos homens primitivos, rústicos e animalizados, podiam ser realmente considerados seres sobrenaturais. E os heróis antigos que se revoltaram contra Zeus, o deus grego, para se apoderarem do céu e que foram arrojados ao Tártaro, não serão os mesmos espíritos refugados de Capela que lá no seu mundo se rebelaram e que, por isso, foram projetados na Terra. Os heróis antigos, que se tornavam imortais e semideuses, não eram sempre filhos de deuses mitológicos e de mulheres encarnadas. Pois esses deuses são os capelinos que se ligaram às mulheres da Terra. Plutarco escreveu que os heróis podiam subir, aperfeiçoando-se, ao grau de demônios, daimon, gênios, espíritos protetores, e até ao de deuses, espíritos superiores. O oráculo de Delfos, na Grécia, Amildo anunciava essas ascensões espirituais dos heróis gregos. Isso não deixa patente o conhecimento que tinham os antigos sobre as reencarnações, a evolução dos espíritos e o intercâmbio entre os mundos. Uma lenda dos índios Pauti, da América do Norte, conta que o deus Imano disputou com outro e foi expulso do céu, tornando-se um gênio do mal. Lendas mexicanas falam de um deus, Sota, que se rebelou contra o ente supremo e foi arrojado à terra, como também de gênios gigantescos, os Cranos, que tentaram se apoderar do universo e foram eliminados. Finalmente, uma lenda azteca conta que houve um tempo em que os deuses andavam pela terra, que esta era, nessa época, um magnífico horto, pleno de flores e frutos. Tudo isso, porventura não são alusões evidentes e claras à descida dos capelinos e suas encarnações na terra. Como bem se pode, então, ver, as tradições orientais e de outros povos antigos, inclusive dos hebreus, guardam notícias dos acontecimentos que estamos narrando e em várias outras fontes do pensamento religioso dos antigos. Poderíamos buscar novas confirmações se não devêssemos, como é de nosso intento, nos restringir às de origem espírita, por serem as mais simples e acessíveis à massa comum dos leitores, e da outra parte, porque este nosso trabalho não deve ter aspecto de obra de erudição, enredando-se em complexidades e mistérios de caráter religioso ou filosófico, mas, simplesmente, de crença em revelações espirituais, provindas de espíritos autorizados, responsáveis pelo esclarecimento das mentes humanas neste século de libertação espiritual. Como remate destas tradições,
Citamos agora a obra de Hilarion do Monte Nebo, membro categorizado da Fraternidade Essênia, contemporâneo e amigo de Jesus, investigador da pré-história, com revelações conhecidas por Moisés anteriormente, segundo as quais sobreviventes do segundo afundamento da Atlântida portaram a costa do Mediterrâneo, a nordeste, nas faldas de uma cordilheira, onde formaram um pequeno aglomerado de colonização, no qual nasceu uma criança que o deram o nome de Abel. Aquela região pertencia ao reino de Eté, futura Fenícia, governada pela Confederação Cúbida, fraternidade de orientação socio-espiritualista, que exercia incontestada hegemonia sobre grande parte do mundo então conhecido e cuja sede fora transferida de Engadá, no delta do Nilo, para um ponto entre os rios Eufrates e Tigre, na Mesopotâmia e cujo nome era La Paz. Transferido para La Paz, o jovem assimilou os conhecimentos científicos e religiosos da época, destacando-se pelas excepcionais virtudes morais e inteligência que possuía e que lhe permitiram ascender à direção geral dessa fraternidade, prestando relevantes serviços e sacrificando-se, por fim, em benefício da paz dos povos que governava, ameaçada por um pretendente rebelde de nome Caim. Abel, pelas suas virtudes e seu sacrifício, foi considerado um verdadeiro missionário divino, o sexto da série, entre Krishna, o quinto e Moisés, o sétimo, antecessores de Buda e de Jesus. Seja como for, qualquer das tradições aqui citadas indica o encadeamento natural e lógico dos fatos e das civilizações sequentes e desfaz o mito de Adão, primeiro homem, do qual Deus retirou uma costela para lhe dar uma companheira, quando a própria Bíblia relata que nesse tempo havia outras mulheres no mundo, com uma das quais, aliás, o próprio Caim fugiu para se casar. Moisés, que conhecia a verdade, estabeleceu esse mito devido à ignorância e maturidade espiritual do povo que salvara da escravidão no Egito, com o qual deveria formar uma nação monoteísta. São também absurdas e inaceitáveis as referências bíblicas sobre um Moisés sanguinário e contraditório, versão esta que, como se pode facilmente perceber, convinha a dominação religiosa do povo hebreu pelo clero do seu tempo. Essa fraternidade cúbida formou uma civilização avançada, do ponto de vista espiritual, mas, com a morte de Abel, degenerou na instituição dos faraós arquipoderosos do Egito, dominadores e déspotas, que a seu tempo também degeneraram. O mesmo ocorreu com os Flamines na Índia, sacerdotes de Krishna. Com a morte deste missionário continuaram a influir no meio ambiente, mas, degenerando no sentido religioso, concorreram a formar o regime de castas e poderes fracionados que até hoje existem. É regra já afirmada pela experiência que, após realizar a finalidade espiritual a que se proponham, as organizações iniciáticas redentoras devem encerrar suas atividades, como fizeram os essenos na Palestina, após a morte de Jesus. Não devem fundir-se com a sociedade que decorrer de suas atividades missionárias, porque não poderão conservar sua pureza e elevada condição. Para se perpetuarem teriam de aliar-se à nova ordem de coisas com base quase sempre na força, passando por cima das leis espirituais do amor universal que vieram estabelecer na Terra. 11. A Gênesis mosaica. A Gênesis é o primeiro livro, de uma série de 5, por isso mesmo denominada Pentateuco, escrita pelo profeta, em épocas diferentes da sua longa e trabalhosa peregrinação terrena. Para muitos historiadores e exegetas, Moisés não escreveu pessoalmente estes 5 livros, mas somente o primeiro. Seus ensinamentos, segundo dizem, foram deturpados e acomodados pelo sacerdócio hebreu, segundo suas conveniências de dominação religiosa, exatamente como aconteceu e ainda acontece com os ensinos de Jesus. A Gênesis trata da criação do mundo e dos primeiros acontecimentos, historia as primeiras gerações do povo hebreu e os fatos que com eles se deram até seu estabelecimento no Egito. Quanto aos demais, a saber, o Êxodo,
o Levítico, os Números e Deuteronômio. Esses narram os episódios da livrança do cativeiro egípcio, das marchas e acontecimentos que, a partir daí, se deram até a chegada à terra de Canaã, como também da legislação, dos ritos, das regras de administração e do culto, que o grande enviado estabeleceu como norma e diretrizes para a vida social e religiosa desse povo. Por essas obras se vê que Moisés, além de sua elevada condição espiritual, era, por todos os respeitos, uma personalidade notável, admirável condutor de homens, digno da tarefa planetária que lhe foi atribuída pelo Senhor. E essas são as razões pelas quais a tradição mosaica merece toda a fé, mormente no que se refere à autenticidade dos acontecimentos históricos ou iniciáticos que revela. Entretanto, é necessário dizer que a Gênesis possui também contraditores, no que se refere à sua autoria, pois que, segundo uns, ao escrevê-la, o profeta valeu-se de tradições correntes entre outros povos orientais, como caldeus, persas e hindus, já existentes muito antes da época em que ele mesmo viveu. Segundo outros, o profeta não copiou propriamente essas tradições, mas foram elas introduzidas no livro, em épocas diferentes, conforme ia evoluindo entre os próprios hebreus a concepção que faziam da divindade criadora, concepção essa que, cronologicamente, passou de Elohista muitos deuses, para Javista mais de um deus, e desta para Jeovista um só Deus. Realmente há muitas semelhanças em algumas dessas tradições, mormente no que se refere, por exemplo, ao dilúvio asiático, à criação do primeiro casal humano, etc. Também não há dúvida que as interrupções, mudanças de estilo e as repetições observadas nos capítulos 54 e 8 dão fundamento a essa suposição de duplicidade de autores. Vejam-se, por exemplo, no capítulo 7 as repetições dos versículos 6 e 11, 7 e 13, 12 e 17, 21 e 23 e no capítulo 8 os 13 e 5, 4 e 5, etc. Capítulo 7. Repetições. 6. E era Noé da idade de 600 anos quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. 11. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, as janelas dos céus se abriram. 7. E entrou Noé e seus filhos, e sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele na arca. 13. E no mesmo dia entrou Noé e Sem e Cão e Japete, os filhos de Noé, como também a mulher de Noé e as 3 mulheres de seus filhos com ele na arca. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra e cresceram as águas. 21. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado e de feras e de todo réptil que se roja sobre a terra e todo o homem. 23. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, e até as aves do céu. Capítulo 8. 3. E as águas tornaram de sobre a terra continuamente e ao cabo de 150 dias minguaram. 5. E foram as águas indo e minguando até 10º mês. Como se vê destas ligeiras citações, as repetições com estilo e redação diferentes são sobejamente evidentes para se admitir que houve realmente interpolações e acrescentamentos nestes textos. Mas, como quer que seja, isto é, tem o profeta copiado as tradições orientais, no que, aliás, não há nada a estranhar, porque as verdades não se inventam mas, unicamente, se constatam e perpetuam traço, ou tem o livro sido escrito em épocas diferentes, por acrescentamentos trazidos por outras gerações de interessados. De qualquer forma, estas tradições são veneráveis e a obra de Moisés, até hoje, nunca foi desmerecida, mas, ao contrário, cada dia ganha mais prestígio e autoridade, podendo nos oferecer valioso testemunho dos acontecimentos que estamos comentando. Ultimamente tem surgido também documentação de caráter mediúnico segundo a qual os ensinos verdadeiros do profeta,
Após sua morte no Monte Nebo, foram recolhidos por seu discípulo Sem e conservados religiosamente por seus continuadores, os essênios, nos diferentes santuários que possuíam na Palestina e na Síria, como sejam o do Monte Hermon, do Monte Carmelo, de Quarantana, do Monte Nebo e de Moabe. Mas, quanto a Gênesis, o testemunho da descida dos capelinos está ali bem claro e patente nos seus primeiros capítulos, e por isso estamos nos apoiando neles com perfeita confiança, como base remota de documentação histórico-religiosa. 12. Ser, o capelino. Vimos, no capítulo 10, qual a significação simbólica dos dois primeiros filhos de Adão, Caim e Abel, e diremos agora que, do ponto de vista propriamente histórico ou cronológico, a descida dos exilados é representada na Gênesis pelo nascimento de Sete, o terceiro filho, que Adão, como diz o texto, gerou à sua semelhança, conforme sua imagem. Isto é, aquele que com ele mesmo, Adão, se confunde, é-lhe análogo. Se Adão, no símbolo, representa o acontecimento da descida, a queda das legiões de emigrados, e os dois primeiros filhos o caráter dessas legiões, Sete, no tempo, representa a época do acontecimento, época essa que no próprio texto está bem definida com o seguinte esclarecimento: os homens, então, começaram a evocar o nome do Senhor. Isso quer dizer que a geração de Sete é a de espíritos não já habitantes da terra, os das raças primitivas, bárbaros, selvagens, ignorantes, virgens ainda de sentimentos e conhecimentos religiosos, mas outros, diferentes, mais evoluídos, que já conheciam seus deveres espirituais, suas ligações com o céu, espíritos já conscientes de sua filiação divina, que já sabiam estabelecer comunhão espiritual com o Senhor. Por tudo isso é que Moisés, como se vê do texto, desenvolve em primeiro lugar a genealogia de Caim e a interrompe logo para mostrar que ela não tem seguimento. Capítulo 4 a 8 a 24. Nela só se refere a profissões, crimes e castigos, para deixar claro que só se trata de demonstrar o temperamento, a capacidade intelectual e o caráter moral dos indivíduos que formaram a corrente caínica das legiões de exilados, como já dissemos, ao passo que desenvolve em seguida a genealogia de Sete, a saber, a dos exilados em geral, enumerando-lhes as gerações até Noé e prosseguindo daí para diante sem interrupção, como a dizer que dessa linhagem de Sete é que se perpetuou o gênero humano, cumprindo-se assim a vontade do Senhor quando disse: frutificai e multiplicai e enchei a terra. A passagem referente a Noé daquela narrativa simboliza um juízo periódico de Deus, que, como já dissemos, ocorre em todos os períodos de transição, em todos os fins de ciclo evolutivo, a separação dos bodes e das ovelhas, o expurgo de gerações degeneradas, acontecimento espiritual a que o Divino Mestre também se referiu mais tarde, no Sermão do Monte, quando disse, em relação aos tempos vindouros, que são os nossos, e quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. A humanidade daquela época tocou um acontecimento desses, com os cataclismos que então se verificaram e que mais para diante relataremos. 13. Da descida à corrupção. Diz a Gênesis: e aconteceu que, como os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra e lhes nasceram filhos, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Isto quer dizer que os degradados, aqui mencionados como filhos de Deus, encarnando no seio de habitantes selvagens do planeta, não levaram em conta as melhores possibilidades que possuíam, como conhecedores de uma vida mais perfeita e, ao desposarem as mulheres primitivas, adotaram seus costumes desregrados e deixaram-se dominar pelos impulsos inferiores que lhes eram naturais. Chegaram numa época em que as raças primitivas viviam mergulhadas nos instintos animalizados da carne e,
sem se guardarem, afundaram na impureza, não resistindo ao império das leis naturais que se cumpriam irrevogavelmente, como sempre sucede. Já vimos que a encarnação dos capelinos se deu, em sua primeira fase mais profundamente entre os Hutas, habitantes da Lemúria e demais regiões do Oriente, povos estes que apresentavam elevada estatura, cor escura, porte simisco e mentalidade rudimentar. Esses detalhes, mormente a complexão física, ficaram também assinalados na Gênesis. Assim, ela conta, havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Este trecho da narrativa bíblica tem sido comentado por vários autores com fundo interesse, servindo mesmo a divagações de literatura fantasiosa que afirma ter havido naquela época um estranho conúbio entre seres celestes e terrestres de cujo contato canal nasceram gigantes e monstros. Tal, porém, como se vê, não se deu, nem teve o fato nenhum aspecto sobrenatural, pois gigantes haviam, conforme o próprio texto esclarece, tanto antes como depois que os capelinos, filhos de Deus, encarnaram, e nem podia ser de outra forma considerando-se que eles encarnaram em tipos humanos já existentes, com as características biológicas que na época lhes eram próprias. E é sabido que os tipos primitivos, de homens e animais, eram agigantados em relação aos tipos atuais. Nada há que estranhar porque nos tempos primitivos tudo era gigantesco, as plantas, os animais, os homens. Estes, principalmente, tinham que se adaptar ao meio agreste e hostil em que viviam e se defender das feras existentes e da inclemência da própria natureza, por isso deviam possuir estatura e força fora do comum. Os Lêmures e os Atlantes tinham estatura elevada e os homens do Cro-Magnon, que já estudamos, a julgar pelos esqueletos encontrados numa caverna perto do povoado do mesmo nome, na França, possuíam em média 1,88 cms, ombros muito largos e braços muito curtos e fortes, bem menores que as pernas, o que prova serem já bem distanciados dos símios. As construções pré-históricas, como os dolmens, menhirs, pirâmides etc., eram de dimensões e peso verdadeiramente extraordinários e somente homens de muita desenvoltura física poderiam realizá-las e utilizá-las porque, na realidade eram túmulos gigantescos para homens gigantescos, que ainda se encontram em várias partes do mundo e em todas as partes têm, mesmo, o nome de túmulos de gigantes. Mas sigamos a narrativa bíblica no ponto em que ela se refere a essa mistura de raças de orbes diferentes. Então, disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Isso nos leva a compreender que a fusão então estabelecida, o cruzamento verificado, foi tolerado pelo Senhor, sem embargo dos fatores de moralidade que prevaleciam e isso porque os exilados, conquanto fossem espíritos mais evoluídos em relação aos habitantes terrestres, vindo agora habitar esse mundo primitivo onde as paixões, como já dissemos, imperavam livremente, não resistiram à tentação e se submeteram às condições ambientes. Isso, aliás, não admira e era mesmo natural que acontecesse, não só pelo grande império que a carne exerce sobre o homem nos mundos inferiores, como também pelo fato dos exilados terem sido expulsos da capela justamente por serem propensos ao mal, falíveis na moralidade. Entretanto, mesmo tolerando, a justiça divina lhes criava limitações, restrições, as leis para eles inexoravelmente se cumpririam, fazendo com que colhessem os frutos dos próprios atos. Suas vidas seriam mais curtas, seus corpos físicos definhariam, como quaisquer outros que abusem das paixões, e seriam pasto de moléstias dizimadoras. Veja-se na própria Bíblia que para as primeiras gerações de homens após Set, tempo da descida, e até Noé, dilúvio asiático, considerável é o número de anos atribuídos à existência humana,
enquanto que a delimitação de 120 anos estabelecida para os descendentes dos homens da corrupção representa uma diminuição considerável, de quase 2/3. Isso do ponto de vista físico porque, quanto ao moral, as consequências foram tremendas e lamentáveis. Com o correr do tempo uma corrupção geral se alastrou e generalizou-se de tal forma que provocou punições imediatas. É quando a narrativa bíblica diz, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. E mais para diante, a terra estava corrompida diante da face do Senhor, encheu-se a terra de violência, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Assim, pois, a experiência punitiva dos capelinos, do ponto de vista moral, malograra, porque eles, ao invés de sanear o ambiente planetário elevando-o a níveis mais altos, de acordo com o maior entendimento espiritual que possuíam, ao contrário concorreram para generalizar as paixões inferiores, saturando o mundo de maldade com o agravante de arrastarem na corrupção os infelizes habitantes primitivos, ingênuos e ignorantes, cuja tutela e aperfeiçoamento lhes coubera como tarefa redentora. E, então, havendo-se esgotado a tolerância divina, segundo as leis universais da justiça, sobrevieram as medidas reparadoras, para que a terra fosse purificada e os espíritos culposos recolhessem, em suas próprias consciências, os dolorosos frutos de seus desvarios. 14. Os expurgos reparadores. Em consequência, o vasto continente da Lemúria, núcleo central da terceira raça, afundou-se nas águas levando para o fundo dos abismos milhões de seres rudes, vingativos, egoístas e animalizados. Este continente, chamado, na literatura hindu antiga Chamali de Vipa, compreendia o sul da África, Madagascar, Ceilão, Sumatra, Oceano Índico, Austrália, Nova Zelândia e Polinésia e foi a primeira terra habitada pelo homem. Sua atmosfera era ainda muito densa e a crosta pouco sólida em alguns pontos. Segundo a tradição, o homem lemuriano ainda não possuía o sentido da visão como possuímos hoje. Havia nas órbitas somente duas manchas sensíveis, que eram afetadas pela luz, porém sua percepção interna, como é natural, era bastante desenvolvida. Os lemurianos da terceira raça-mãe eram homens que apenas iniciavam a vida em corpo físico neste planeta. Não possuíam conhecimento algum sobre a vida material, pois que utilizaram corpos etéreos nos planos espirituais de onde provinham, com os quais estavam familiarizados. Desta forma suas preocupações eram todas dirigidas para esta nova condição de vida, desconhecida e altamente objetiva. Em suas escolas primárias os instrutores desencarnados que os orientavam referiam-se às forças cósmicas que regem o globo e que fortemente os cativavam e surpreendiam, por serem forças de um astro ainda em fase de consolidação e cuja vida, portanto era inóspita, perigosa. Ensinavam também sobre fatos referentes à natureza física, às artes e ao desenvolvimento da vontade, da imaginação, da memória, por serem faculdades que desconheciam. A maior parte da população vivia em condições primitivas, análogas às dos animais, e as formas físicas que acabavam de incorporar, facilmente degeneraram para a selvageria, muito mais rude e impiedosa que esta que ainda hoje presenciamos aqui na Terra junto às tribos primitivas de algumas regiões da Ásia, da Austrália e das ilhas do Pacífico Sul. A Lemúria desapareceu 700 mil anos antes do alvorecer da Idade Terciária. Sua existência, como muitas outras coisas reais, tem sido contestada e não é admitida pela ciência oficial. Porém, ao mesmo tempo, essa ciência considera um mistério a existência de aborígenes na Austrália, a imensa ilha ao sul do Oceano Índico, tão afastada de qualquer continente. Esses aborígenes são até hoje inassimiláveis ante a civilização, extremamente primitivos e de cor escura como os próprios seres que habitavam a antiga Lemúria.
O território da Austrália apresenta aspectos e condições que a Terra teria tido em idades remotas e os próprios animais são ainda semelhantes aos que viveram naqueles tempos. Mas, assim como sucede em relação à Atlântida, a ciência aos poucos vai se aproximando e aceitando as revelações e as tradições do mundo espiritual, sobre as quais nenhuma dúvida deve persistir a respeito destes fatos. Com este cataclismo grandes alterações se produziram na crosta terrestre. 1. Completou-se o levantamento da Ásia. 2. As águas existentes a oeste desse continente refluíram para o norte e para o sul e em seu lugar se suspenderam novas terras formando a Europa. B. A Ásia Menor. C. A África em sua parte superior. Ao centro e norte desta última região formou-se um imenso lago que os antigos denominaram Tritônio e que mais tarde, como veremos adiante, foi substituído por desertos. Desse cataclismo, todavia, milhares de rutas se salvaram ganhando as partes altas das montanhas que ficaram sobre as águas e que passaram, então, a formar inumeráveis ilhas no Oceano Índico e no Pacífico e que ainda hoje permanecem, como também atingiram as costas meridionais da Ásia, que se levantaram das águas e cujo território se lhe abria à frente acolhedoramente, como também sucedeu em relação à atual Austrália. Nessas novas regiões os sobreviventes se estabeleceram e reproduziram formando povos semi-selvagens que, mais tarde, com o suceder dos tempos, foram dominados pelos Árias, de homens da quinta raça, quando invadiram a Pérsia em dia, vindos do ocidente. Os descendentes desses sobreviventes rutas, mais tarde, Nindia, no regime de castas instituído pelo Brahmanismo, constituíram a classe dos Sudras, os nascidos dos pés de Brahma, parte dos quais veio a formar a casta desprezada dos párias, ainda hoje existente. Outra leva de sobreviventes desse cataclismo ganhou as costas norte-africanas, imergidas das águas, passando aí a constituir vários povos, negros de pele luzidia, também até hoje existentes. Após esses tremendos e dolorosos acontecimentos, os prepostos do Senhor ultimaram novas experiências de cruzamentos humanos no Oriente, a fim de estabelecer novos tipos de transição para a formação de raças mais aperfeiçoadas, utilizando-se de novas gerações de emigrados que continuaram a encarnar nessas regiões. Como diz Emmanuel, com o auxílio desses espíritos degradados naquelas eras remotíssimas, as falanges do Cristo operavam ainda as últimas experiências sobre os fluidos renovadores da vida, aperfeiçoando os caracteres biológicos das raças humanas. Formaram-se, assim, no planalto do Pamir, no centro da Ásia, os núcleos desses novos tipos que, em seguida, foram sendo impelidos para o sul, descendo através da Pérsia, da Caldeia e Palestina, de onde alcançaram em seguida o Egito, e por todos estes lugares foram estabelecendo bases avançadas de novas civilizações e novas raças humanas. Desses é que disseram as inscrições cuneiformes babilônicas já citadas, que eram deuses, pois, realmente, em relação aos demais tipos existentes, mereciam tal designação. 15. Na Atlântida, com a quarta raça. Extinta dessa forma, em sua grande massa, a terceira raça habitante do Oriente levantou-se então, no Ocidente, o campo da nova civilização terrestre, com o incremento das encarnações dos exilados na grande Atlântida, o habitat da quarta raça, onde prepostos do Cristo já haviam, antecipadamente, preparado o terreno para esses novos surtos de vida planetária. Assim, pois, deslocava-se para essa nova região o progresso do mundo, enquanto os remanescentes da terceira raça, inclusive os tipos primitivos, continuariam a renascer nos povos retardados, de todo o globo, que não pudessem acompanhar a marcha evolutiva da humanidade em geral, como até hoje se pode verificar. E, da mesma forma como sucedera em outras partes, na Atlântida os exilados,
A partir dessa deslocação de massas, seguiram lentamente sua rota evolutiva e, apesar de mais evoluídos e menos selvagens que os Hutas do Oriente, nem por isso primavam por uma conduta mais perfeita. Os Atlantes primitivos da quarta raça-mãe, que vieram em seguida, eram homens de elevada estatura, com a testa muito arrecuada, tinham cabelo solto e negro, de secção redonda, e nisto diferiam dos homens que vieram mais tarde, que os possuíam de secção ovalada. Suas orelhas eram situadas bem mais para trás e para cima, no crânio. A cabeça do perispírito ainda estava um tanto para fora, em relação ao corpo físico, o que indicava que ainda não havia integração perfeita, e na raiz do nariz havia um ponto que no homem atual corresponde à origem do corpo etéreo, não confundir com a glândula hipófise, que se situa muito mais para dentro da cabeça, na cela turca. Esse ponto dos Atlantes, separado como nos animais, nos homens atuais coincide no etéreo e no denso, perfeitamente integrados no conjunto psicofísico, e essa separação dava aos Atlantes uma capacidade singular de penetração nos mundos etéreos, e permitiu que desenvolvessem amplos poderes psíquicos que, por fim, degeneraram e levaram à destruição do continente. Nos Atlantes dos últimos tempos, entretanto, quando habitavam a Posedônia, após os afundamentos anteriores, esses dois pontos já se haviam aproximado, dando a eles plena visão física e desenvolvimento dos sentidos. Nesse continente a primeira sub-raça, Homaeus, possuía pouca percepção e pequeno desenvolvimento de sentimentos em geral, mas grandes possibilidades de distinguir e dar nome às coisas que viam e ao mesmo tempo agir sobre elas. Foi a sub-raça que desenvolveu os rudimentos da linguagem e da memória, conhecimentos anteriormente esboçados e interrompidos na Lemúria por causa do afundamento desse continente, pelo mesmo motivo da degradação moral. Das outras sub-raças, os Travlatis desenvolveram a personalidade e o sentido da realeza e adoravam seus antepassados, chefes e dirigentes. Os Toltecas desenvolveram o animismo e o respeito aos pais e familiares. Iniciaram os governos organizados e adquiriram experiência sobre administração, bem como de nações separadas e de governos autônomos, formando assim os padrões e modelos da civilização pré-histórica que chegam até ao nosso conhecimento atual. Os Atlantes eram homens fortes, alentados, de pele vermelha escura ou amarela, imberbes, dinâmicos, altivos, e excessivamente orgulhosos. Desde que se estabeleceram como povos constituídos, nesse vasto continente, iniciaram a construção de um poderoso império onde, sem demora, predominaram a rivalidade intestina e as ambições mais desmedidas de poderio e de dominação. Por outro lado, desenvolveram faculdades psíquicas notáveis para sua época, que passaram a aplicar ao serviço dessas ambições inglórias, e, de tal forma se desenvolveram suas dissensões, que foi necessário que ali descessem vários missionários do alto para intervir no sentido de harmonizar e dar diretrizes mais justas e construtivas às suas atividades sociais. Segundo consta de algumas revelações mediúnicas, ali encarnou 2 vezes, sob os nomes de Anfion e de Antúlio o Cristo Planetário, como já o tinha feito, anteriormente, na Lemúria, sob os nomes de Numu e Juni, como faria, mais tarde na Índia, como Krishna, e Buda, e na Palestina como Jesus. Porém triunfaram as forças inferiores e a tal ponto se generalizaram os desentendimentos entre os diferentes povos, que impôs-se a providência da separação de grandes massas humanas mormente entre a. Romaeus, b. Turanianos, c. Mongóis e d. Travlatis, refluindo parte deles para o norte do continente, de onde uma parte passou à Ásia, pela ponte ocidental do Alasca, localizando-se principalmente na China, e outra parte alcançou o continente hiperbóreo, situado, como já vimos, nas regiões árticas, ao norte da Europa, que nessa época apresentavam magníficas condições de vida para os seres humanos.
no seio da grande massa que permaneceu na Atlântida, formada pelas outras três sub-raças, toltecas, A, semitas, B, e acádios, C, o tempo, no seu transcurso milenário, assinalou extraordinários progressos no campo das atividades materiais.